Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma realização do IBF Minas e essa noite também muito especial em conjunto com o IBF do Espírito Santo, para darmos continuidade aos nossos trabalhos deste ano, mantendo um compromisso firmado de realizar eventos que fomentem o debate de temas atuais e inovadores para o aprimoramento da gestão financeira. Recebemos hoje, com muito orgulho, do qual já agradeço antecipadamente, o Dr. Sérgio Gusmão, presidente do BDMG, para nos atualizar sobre o BDMG e como esse importante banco de Minas e para o Brasil tem catalisado recursos e orientado seu portfólio para dar maior liquidez ao setor privado e público também, tendo em vista o contexto desafiador deflagrado pelo Covid-19, do qual ainda estamos sentindo e tenho certeza que a gente vai passar por esta fase brevemente. Além disso, será destacado pelo Dr. Gusmão e fico muito feliz de dizer isso, um fortalecimento das relações do banco com fomentos multilaterais, principalmente voltado com questões de sustentabilidade, com linhas de financiamento voltadas para o futuro, ele vai tocar nesse assunto aqui, com agendas mundiais de desenvolvimento. O banco está muito ligado a todas as tendências mundiais e o Dr. Gusmão vai poder nos dizer aqui tudo que o banco tem feito nesse sentido. Então, muito importante essa noite de hoje, entendo que é um dos eventos muito importantes, um dos eventos mais importantes deste ano, principalmente porque termina o ciclo desse primeiro semestre e começa um ciclo do segundo semestre, nós estamos exatamente nessa linha hoje, então é muito importante o direcionamento da comunidade financeira e das empresas com relação ao futuro, e o Dr. Gusmão vai poder nos falar muito sobre isso. Antes de passar a palavra para o Dr. Paulo, presidente do IBF do Espírito Santo, eu gostaria de agradecer as empresas que sempre têm nos agraciado e confiado no nosso trabalho, que é a Atro Investimentos, empresa de investimentos, o Banco ABC, o próprio Banco BDMG, que está conosco, e, Dr. Gusmão, muito obrigado pela confiança sempre no IBF, a gente agradece e realmente é um privilégio ter vocês conosco, com Imbre Chaves Advogados, o Jornal Diário do Comércio, que tem sempre nos prestigiado com eventos e com grandes repercussões do que o IBF tem feito, Freitas e Ferraz Advogados, Gaia Advogados, Krypton BPO, Mercado Comum, Microcity, Moura e Tavares, Cicobi Cred Minas e a Solution Seguros, uma empresa especializada em seguros. Então, é muito importante as empresas que estão com a gente. Agora passo a palavra ao Dr. Paulo. Dr. Paulo, você faça a abertura e depois eu passo a palavra ao Dr. Sérgio para que a gente efetivamente possa começar as explanações. Muito obrigado. Ok, Júlio, muito obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, em nome do IBF Espírito Santo, o convite feito pelo meu colega, presidente Júlio Damião, do IBF Minas Gerais, para compor esse evento com vocês. É uma honra para o Estado do Espírito Santo e para o IBF especialmente estar aqui com vocês na presença. E já cumprimento o Dr. Sérgio Gusmão, presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Para nós, aqui no Espírito Santo, sempre entendendo que sempre houve uma complementariedade muito grande entre os nossos estados, o Estado do Espírito Santo e o Estado de Minas Gerais. Então, integrando esses interesses comuns e complementares, para nós é absolutamente fundamental para quando a gente aborda estratégias setoriais. Então, assim, a agenda em torno do desenvolvimento, do fomento e da conexão entre agentes públicos e privados em nossa região acaba se tornando uma agenda prioritária para todos os nossos negócios. Então, acreditamos que iniciativas que possam fortalecer o ambiente de negócio dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo contribuem sobremaneira para alavancarmos as oportunidades e ainda maiores conhecimentos de nossas potencialidades em conjunto. Historicamente, como todos sabem, ambos os estados sempre se complementaram em diversos aspectos econômico-financeiros, além de outras complementariedades, como o turismo, e, como tal, deve manter laços ainda mais estreitos em tempos difíceis como esses que estamos passando. Então, para nós aqui é uma honra. Muito obrigado, Júlio, e já passo a palavra de volta para a gente seguir com o evento. Muito obrigado. Gostaria de apresentar o Dr. Sérgio Gusmão, Ele é bacharel em Direito pela USP, com mestrado em Direito pela Harvard Law School e Comércio Internacional e Economia e Ciências Políticas, feitos na França. Foi diretor-geral de Estratégia e Parcerias da New Development Bank, do Banco do BRICS. Atualmente ocupa o cargo de presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e da Associação Brasileira de Desenvolvimento, a BDR.
Além disso, é diretor do Comitê Executivo da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento, ALIDE. Doutor Guzmão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, a palavra está para o senhor. Obrigado, Júlio, Paulo. Gostaria de saudar a todos os colegas e colegas que nos assistem, profissionais das finanças, do Estado de Minas Gerais e do Estado do Espírito Santo. Júlio, nós estamos, antes de mais nada, realizando um sonho mineiro, que é o acesso ao mar hoje, né? Com essa belíssima integração com os colegas do Espírito Santo, eu acho que é interessante, já tive a oportunidade de interagir com IBEFs de outros estados, e acho essa questão que o Paulo ressaltou, né, da complementariedade das economias de Minas e do Espírito Santo maravilhosas, de fato. Isso tem sido feito e promovido, inclusive, pelo governador de Minas Gerais, o governador do Espírito Santo, né? Eu tive a oportunidade, ainda em 2019, de participar de alguns eventos entre os dois governadores, inclusive temos uma relação muito próxima com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, também com o Banestes, né? Ambos são associados da Associação Brasileira de Desenvolvimento, a associação que reúne os bancos de fomento, bancos públicos de desenvolvimento, cooperativas de crédito, e eu tenho a honra de presidir essa associação. Acabo de ser reconduzido como presidente por votação unânime dos colegas, e o Bandes e o Banestes são grandes parceiros, inclusive em projetos comuns, na área do Rio Doce, no cofinanciamento, na cadeia do café, em várias outras áreas em que o BDMG também atua no Espírito Santo, né, como estado limítrofe, permitido pelo nosso estatuto. Então, só para deixar um pouco aí de informações iniciais que nós vamos também apresentar na nossa apresentação aqui, que preparamos com todo cuidado e que eu espero que seja de interesse de todos que nos assistem. Então, agradecendo esse convite virtual, né? A última vez que eu tive a oportunidade de estar com o IBEF ainda antes da pandemia, em 2019, ainda nos eventos também tive comemoração e das premiações do final de 19. Então, uma grande alegria estar aqui novamente com vocês na plataforma virtual. Eu preparei uma apresentação sucinta, em que eu vou percorrer um pouquinho dos aspectos institucionais, históricos, a nossa estratégia, nossas linhas em vários segmentos, que eu espero que seja de interesse aqui dos participantes, né? Vários CFOs e executivos de alto nível de finanças que integram o IBEF, e depois vou estar à disposição para as perguntas. Então, vamos lá, eu trouxe aqui um material. Vocês estão vendo? Sim, sim. Só, por favor, só não está no módulo, agora sim, agora sim. Então, vamos lá, eu vou aqui dar início à apresentação. Então, estou no meu terceiro ano como presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, contando aí com uma equipe técnica do mais alto nível, né, funcionários de carreira que se dedicam ao tema do financiamento ao desenvolvimento no estado de Minas Gerais e nos estados limítrofes dentro da lógica de cadeia de valor com Minas Gerais. Dividi a apresentação em 4 partes diferentes: institucional, estratégia de resultados gerais, linha de atuação e outras frentes de atuação, inclusive esse tema da diversificação das nossas fontes de funding, outras parcerias, e também o nosso alinhamento com as práticas do ESG, né, da Environmental, Social and Governance, né, ou ASG em português, né, da governança socioambiental. Então, institucionalmente, só para a gente marcar bem, essa fotinho na direita é a foto do nosso edifício sede, na Rua da Bahia, aqui em Belo Horizonte. O BDMG, ele tem como missão ser um agente local de desenvolvimento, gerando impacto social e ambiental positivos. Sua atuação é territorial, apoiando a economia e a cadeia de valor de Minas Gerais nos estados limítrofes, né? Atuou de maneira bastante anticíclica durante a crise da pandemia e ainda continua
atuando, né, porque ela persiste, com diversos programas emergenciais, sustentando a concessão de crédito para as empresas mineiras e de outros estados em que atuamos possam atravessar essa crise bastante difícil. Isso incluiu, inclusive, a política de standstill para os já clientes e, historicamente, é um braço financeiro do Estado para o fomento ao desenvolvimento, atuando como agente financeiro, antigamente, ainda com os fundos estaduais, eu vou explicar um pouquinho do modelo atual, estruturando PPPs, estruturando concessões, atuando com consórcio, é um signatário do Pacto Global da ONU, incorporando aí os princípios de ESG, da Agenda 2030, né, que traz os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e também é uma plataforma de conhecimento e de parcerias para mobilizar recursos técnicos e financeiros para o desenvolvimento do nosso Estado. Aqui uma linha do tempo, ele foi criado em 62, portanto ele está prestes a celebrar 60 anos, de criação, né, criado lá na gestão do governador Magalhães Pinto. Já havia sido idealizado antes, mas houve aí um processo de maturação até a criação dele. Nos anos 70, ele apoiou aí segmentos importantes no processo de industrialização, recuperação também da agroindústria aqui mineira, inclusive na instalação da Fiat em Betim, né, e também já atuando na cadeia do café. Nos anos 90 atuou muito no modelo com fundos estaduais, mas também no apoio de algumas empresas no acesso do mercado de capitais, inclusive na realização do IPO da Sé do Cachoeira, como uma referência, entre outras. Nos anos 2000, nos projetos estratégicos, inclusive de PPPs, mais recentemente, já nos anos 2010, no lançamento da plataforma digital e uma atuação também na parte de inovação e o início das primeiras operações com agências internacionais de desenvolvimento e bancos multilaterais, ainda bem no primórdio. E mais recentemente, a partir da nossa chegada aí de 2019, um reforço na atuação anticíclica, uma liderança no repasse do Funcafé, com um crescimento bastante expressivo, e inclusive com um recorde histórico no ano passado, de 462 milhões liberados para a cadeia do café. No doutor Guzmão? Tá. Sim. Estão escutando o doutor Guzmão, Paulo? Ok. Agora sim. Vou prosseguir. Sim, incorporamos os princípios ESG, o signatário do Pacto Global da ONU, com várias outras empresas brasileiras, né? Estou lá no programa de liderança de impacto, a TOTUS está lá, enfim, o Boticário está lá, várias empresas do Brasil afora. Recebemos o prêmio da Associação Latino-Americana em 2020 para o nosso hub de fintech. Somos membros do Rede de Desafio 2030, do Hub Mineiro de ODS. Participamos no maior encontro mundial de bancos de desenvolvimento, Finance in Common, virtualmente em Paris, e também captações recordes da ordem de 2,3 bilhões de reais, com destaque para operação com a CAF, com a Agência Francesa de Desenvolvimento, com o Banco Europeu de Investimento e outros, além da emissão de títulos sustentáveis, aí, marcando o nosso ano de 2020. Eu entrarei em maior detalhe ao final da apresentação. Aqui tem muito a nossa visão, né? Quer dizer, a nossa estratégia, né? Ancorada no propósito, visão e pilares, propósito de transformar iniciativas em realidade para fazer diferença na vida dos mineiros e uma visão de ser a referência mundial de banco de desenvolvimento local, né? Subnacional, que é o nosso caso, focado em impacto, então gerando realmente esse benefício, mensurando, avaliando, reportando, e aqui a gente brinca um pouco com a nossa sigla, para fixar bem esses objetivos e que nos mobilizam e orientam nossa atuação do dia a dia. Então, o B de banco, garantindo a sustentabilidade financeira, o nosso compromisso com a sustentabilidade financeira, a responsabilidade na gerência da instituição financeira, regulada pelo Banco Central, auditada por uma Big Four, auditada pelo Tribunal de Contas e também todos os reportings para os investidores nos nossos títulos e nas linhas que nós operamos.
O D de desenvolvimento, maximizando o impacto de desenvolvimento, mensurando, avaliando, reportando. E o MG de ser o especialista em Minas Gerais, um estado com enorme diversidade, uma espécie de síntese do Brasil, né, gerando valor à sociedade. Nossa estratégia geral se desdobrando aí nos segmentos principais, com o setor público, que abrange mais ou menos 10% da nossa carteira, mais de 400 contratos com os diversos municípios mineiros, grandes empresas, micro e pequenas empresas, empresas médias, mas sempre com o framework dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sendo uma referência para a mensuração de impacto, né? Então, geração de emprego, educação, saúde, saneamento, energia limpa, agricultura sustentável, inovação, cultura e redução das desigualdades regionais de gênero e de raça. Uma referência também nas métricas financeiras, né, da sustentabilidade financeira, sempre de olho para aumentar o aumento da nossa carteira, né? Então, sempre preocupados aí em maximizar esse impacto por meio da carteira, manter uma margem adequada, também um risco-retorno e o lucro líquido, que também é um desafio para todos nós profissionais do segmento financeiro. Na parte de impacto, eu daria destaque aqui o compromisso, né, como eu já mencionei, com a Agenda 2030, né, que traz os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É um compromisso que o Brasil assumiu enquanto país lá em 2015, permanece sendo, não saiu desse compromisso, então ele nos orienta, compromisso de todos os membros da Organização das Nações Unidas, compromisso com o qual vários bancos privados e públicos, mundo afora, têm trabalhado. O posicionamento do BDMG também como um especialista regional, né, entendendo e conhecendo o terreno em que trabalha, viabilizando projetos de desenvolvimento e, obviamente, utilizando as ferramentas de monitoramento e avaliação desses impactos para a atuação do banco, para a reformulação e aprimoramento da nossa atuação. Competitividade, né, uma excelência em soluções financeiras para o desenvolvimento, inclusive serviços e consultoria, então não só sendo uma instituição que provê crédito e equity, mas também serviços de estruturação de projetos, inclusive de desmobilização e privatização de ativos. Aprimoramento constante na experiência com o cliente, né, aderindo também ao mercado em termos de posicionamento e oferta, com rentabilidade. Exploramos parcerias de novos negócios com instituições com o mesmo DNA, mesmo propósito que a nossa, e atuamos como uma plataforma de produção e disseminação de conhecimento também, né? Mobilizando aí recursos para Minas Gerais e os estados limítrofes dentro da cadeia de Minas Gerais. Fortalecemos as parcerias de atendimento ao cliente, né, por meio de plataformas, correspondentes bancários, e temos aí uma cultura organizacional, né, e essa é uma estratégia que foi aprovada aí no nosso Conselho de Administração, com o alinhamento das lideranças e das equipes com esses objetivos da organização. Temos líderes capazes de inspirar, engajar e desenvolver outros líderes, novas lideranças, temos programas de treinamento e aprendizado contínuo, e estamos priorizando entregas contínuas e incrementais, né, de maneira recorrente. Simplicidade, agilidade, adaptabilidade, agindo aí como protagonistas e propondo, assumindo desafios também. Somos uma instituição que pretende gerar transformação, né, preparando e explorando oportunidades nas mudanças atuais do mercado financeiro. Fizemos migração para a nuvem, com infraestrutura como serviço, inteligência de dados, inteligência artificial, né? E uma automatização que se traduz não só na plataforma digital, como em outras evoluções que tivemos aí na nossa própria gestão e diversificação de produtos oferecidos também nessa plataforma, com ganhos de produtividade, ganhos do ponto de vista da concessão de crédito bastante significativos e sempre, obviamente, com a referência fundamental da sustentabilidade financeira para a nossa atuação. Em números gerais, nós desembolsamos
3 bilhões 259, 260 milhões praticamente, desde o início da pandemia, em março de 2020. Mais de 14 mil clientes atendidos nesse período específico. Os clientes totais são quase 30 mil. Nós temos 90% dos municípios mineiros com pelo menos um cliente do BDMG e uma quantidade também bastante grande de clientes aí com saldo ativo e operações bastante recentes, e um número também bastante significativo de 687 atendidos nesse período aí de pandemia. Vemos também, e aí é importante, o georreferenciamento, identificando os municípios que têm o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, acima da média brasileira, né, e aqueles que estão abaixo da média brasileira, portanto, representando um desafio aí, que é o nosso trabalho do dia a dia, poder melhorar e transformar essa realidade dessa maioria dos municípios mineiros que estão abaixo da média brasileira de Índice de Desenvolvimento Humano. Estimulamos, nesse período, quase 7 mil empregos de qualidade. Não estamos contando aqui os empregos gerados na cadeia, né, do BDMG, com mais de 474 milhões de impacto na produção mineira e mais de 17 milhões só de ICMS. Desembolso ODS, temos como uma meta aí desembolsar 45% do total dos projetos alinhados aos ODS, então a gente está bastante próximo, já com uma meta de 43%, né? E um volume grande aí ligado ao tema dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em vários segmentos, tanto na sustentabilidade, como a gente vê alguns dos valores ali acima, como também dos aspectos sociais e outros que também integram os ODS aqui bastante identificados por porte de empresas, né? E o tipo de atuação que nós fazemos com bastante transparência e desenhados aí e identificados pelo nosso framework dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Linhas de atuação, temos expandido investimentos sustentáveis, né? Então, temos identificado investimentos que aceleram o progresso para o atingimento das metas da Agenda 2030, né, dos ODS, trazendo produtos financeiros inovadores, estabelecendo alianças e cooperações técnicas sempre, né, de maneira recorrente, e isso se traduz na geração de empregos, aí com a plataforma digital que atende as micro e pequenas empresas, né, no nosso próprio site, linhas de giro, Giro Mais, com prazos de carência adequados, prazos também da linha de crédito importantes e resultados expressivos, aí atingindo mais de 900 milhões nesse período da pandemia. Lembrando que no ano de 2019 nós fizemos 180 milhões, então nós tivemos um crescimento bastante expressivo nesse segmento aí que é grande gerador de emprego nos nossos respectivos estados. Temos uma linha, inclusive, específica para empresas lideradas por mulheres, tocando no tema da inclusão de gênero, que está diretamente relacionado ao ODS 5. Também aqui, com resultados importantes na parte de investimentos em médias e grandes empresas, com a aquisição de máquinas e equipamentos, né, por porte, no giro também, e energia renovável e eficiência energética, que tem sido um grande destaque no nosso estado de Minas Gerais, no norte do estado, mais especificamente, mas também em outras regiões, com um desembolso aí crescente, né, e, obviamente, reduzindo as emissões de CO2 e com parcerias internacionais na mobilização de recursos importantes por meio do Banco Europeu de Investimento. No agronegócio também, eu dei o destaque, né, para o Funcafé e o nosso grande aí desempenho nessa safra 2021, com um recorde de mais de 462 milhões, né? A gente operou 100% daquilo que nos foi alocado dentro do programa,
e um crescimento muito importante de mais de 50% em relação à safra anterior, como reconhecimento aí da nossa performance. Tivemos aí esse enorme resultado, né? Uma carteira muito importante, né, no setor do agronegócio, de mais de R$1 bilhão, atuando também por meio de captação de letras, né, do agronegócio, as LCAs, também bastante importante, um outro instrumento de captação ao mercado que nós utilizamos em larga escala para alocar para projetos do segmento. Inovação é uma outra área que nós atuamos em parceria com a FINEP e a FAPEMIG, por meio de vários programas. Então, aqui as condições que a gente atua, né, de partida, com as taxas e condições, carências e prazos. Acho que é bastante importante para aquelas empresas que estão nos assistindo agora e que têm interesse em projetos com aspectos relevantes de inovação. Temos aqui essas várias linhas. Sempre aí atuando, né, com a referência dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nesse sentido, não só publicamos o framework no ano passado, como tivemos também a emissão de uma opinião de segunda parte, que nos permitiu finalmente fazer a emissão do título sustentável, o primeiro de um banco brasileiro, com sucesso e subscrição completa desses títulos que foram registrados em Nova York no mês de dezembro de 2020. Outras frentes de atuação. Temos feito um esforço grande na diversificação do nosso funding e fortalecimento de relações com instituições multilaterais e internacionais de fomento, né? Mais de 3 bilhões captados desde 2012, no ano passado somente 2,3. Temos aí relações com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com a CAF, que é o Banco Latino-Americano, com a AFD, com o FONPLATA, o MUFG, que é o Banco de Tóquio, o Banco Europeu de Investimento. Sediamos o encontro pré-BRICS em 2019, em parceria com a FIENG e com a Fundação Dom Cabral. Tivemos no Fórum da Paz de Paris, apresentando nossa plataforma para micro e pequenas empresas. Sediamos a Assembleia Geral da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento no ano de 2020. Né? Estivemos no Financing Common, né, o primeiro Summit Global de Bancos de Desenvolvimento em 2020, liderando um painel de alto nível para tratar do papel dos bancos subnacionais de desenvolvimento. Então, temos tido aí uma atuação internacional bastante expressiva, representando o Estado de Minas Gerais e as nossas linhas de atuação e a nossa estratégia, e nos comunicando, estabelecendo parcerias com entidades irmãs aí do mundo todo. Temos uma página de transparência, e isso é bastante importante ressaltar, porque toca no aspecto de governança, né, de boa governança, que integra aí também as boas práticas ESG. Pelo 5º ano consecutivo, recebemos o selo ouro de Programa Brasileiro de Emissões de Gás de Efeito Estufa. Publicamos anualmente o nosso relatório de sustentabilidade, essa aí é a edição que acabou de sair, 2020. Apresentamos nossos resultados, demonstrações financeiras de maneira trimestral, sempre atualizando a nossa política de responsabilidade social e também seguindo a boa governança, as boas práticas, a nossa carta anual de políticas públicas e governança, além dos relatórios de rating, com a S&P e a Moody's. Tivemos hoje, inclusive, a publicação do nosso relatório com a Moody's, tanto nacional quanto global, com resultado muito satisfatório e um upgrade do nosso rating nacional no momento de pandemia, né? Foi a notícia que saiu hoje, nos traz muita satisfação e reconhecimento do trabalho dos executivos e de toda a equipe do BDMG. Uma unidade de energia fotovoltaica, vocês veem aqui, esse é o nosso prédio anexo, aqui em Belo Horizonte. Então, nós acreditamos em liderar pelo exemplo e instalamos placas fotovoltaicas na nossa própria infraestrutura, de maneira a produzir uma economia na nossa
conta de luz, mas também demonstrar para os funcionários, para os clientes, para todos os stakeholders o nosso compromisso com a temática e a transformação das fontes de energia, né, para renovável de maneira importante. Temos um programa também de diversidade, o BDMG Plural, atuando sobretudo com os clientes, de maneira a ter um maior impacto e escala em todo o estado de Minas Gerais. E também temos um Instituto Cultural com galeria de arte e diversos programas de estímulo à cadeia da economia criativa, na música, nas artes, plásticas e outras, no teatro, no cinema, bastante relevante. Então, os desafios são muitos, mas temos atuado aí com vigor, compromisso, apoiando os municípios, empresas de todos os portes e buscando implementar as agendas globais, né, no mercado de crédito e financiamento inovador e sustentável na ponta. Atuamos como um banco de última milha, com a plataforma digital, chegando em todos os municípios de Minas Gerais, nos estados vizinhos, de uma maneira moderna e buscando trazer soluções de financiamento ao desenvolvimento com baixa burocracia, com eficiência e dentro de uma atuação moderna do que nós entendemos ser o papel de um banco de desenvolvimento do século XXI. Então, eu chego ao fim da apresentação e fico à disposição para a gente fazer um bate-papo aqui com todos os presentes, os colegas. Agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Guzmão. Eu particularmente fico muito feliz de ter o BDMG e a postura do BDMG e a robustez do BDMG aqui em Minas. Eu vou abrir um parênteses e vou dar um depoimento pessoal. Nós somos aqui do grupo Prime Hold, controladoras das fábricas da VMI, que o senhor conhece, e nós fizemos todas as evoluções e atualizações tecnológicas dos equipamentos médicos através do BDMG da Lei Nova Cred, né? E logo quando saiu a pandemia, nós também fizemos o respirador também com a ajuda do BDMG. Então, o BDMG está intrínseco na nossa operação e principalmente voltado nessa questão de tecnologia, ajudando as empresas mineiras. Então, é um depoimento pessoal que eu queria colocar aqui para todo mundo que está nos escutando, porque a sinergia é muito grande, né? E, doutor Guzmão, eu tenho recebido muitas perguntas aqui, mas eu queria uma pergunta também minha. O Larry Fink, que é o presidente do BlackRock, que é um dos maiores gestores do mundo, lançou uma carta para os investidores mundiais, colocando que ele faria investimentos apenas em empresas e produtos sustentáveis, e no encontro que o senhor falou do compliance, ESG, questões sustentáveis, né? E nós estamos identificando também, desde 2015, com a Agenda Sustentável, da qual o banco faz parte, que também essa está sendo um enfoque muito grande da comunidade, da sociedade, mas também da área financeira. Ou seja, hoje as pessoas e a sociedade, ela quer saber se nós tivemos lucro, principalmente como que nós tivemos lucro, se nós tivemos lucro de forma sustentável, né? E pelo que o senhor está enxergando, pela postura do banco e pela postura das outras empresas, o quão rápido essa conscientização está sendo feita e está sendo absorvido pelas empresas nesse sentido, né? A Deloitte fez uma pesquisa de clima agora de 2021 e fez uma pergunta extremamente interessante. Qual é o vetor mais importante de mudança na sua empresa? O primeiro ponto foram os investidores. Foi o resultado dessa pesquisa. Então, e o banco é uma referência muito grande nisso, o BDMG. Pelo seu sentimento, pela sua experiência já nesse mercado de sustentabilidade e dessas mudanças, o quanto a sociedade, a comunidade financeira, principalmente, entendeu a relevância desse assunto? Olha, Júlio, eu vejo que esse é um assunto que não é um modismo, não é passageiro, tá? Como alguns querem crer. Nós temos visto compromissos cada vez maiores, incentivos e até penalizações, que eu acho que serão também maiores nos anos vindouros. A gente vê isso em escala global, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Ásia,
na América do Norte, em outros países da América Latina, antes de assumir o banco aqui. Temos contato por meio dessas associações e parcerias com outros bancos, com outras empresas até aqui mineiras e que também têm operações em outros lugares do mundo e do Brasil, e também por meio do Pacto Global e de outras associações que a gente integra, e vemos realmente um compromisso muito forte. A gente começa a ver um outro fenômeno interessante, que é a emissão desses títulos, né, desses bonds sociais, verdes, socioambientais, estão começando a receber um desconto, portanto, tem um incentivo financeiro para as empresas irem. Isso demorou um pouco para acontecer, mas já está acontecendo, né? Hoje mesmo eu participei de um evento mais cedo com a Brookfield e com a BlackRock do Brasil, com a Ambima, e a gente discutia isso, e eles já traziam alguns números bastante interessantes. Então, eu entendo que as empresas, em geral, vão se beneficiar muito se elas forem first movers, né? Se elas estiverem no primeiro pelotão, integrando os aspectos ESGs nas suas práticas, o que a gente pretende até por meio das nossas linhas de crédito, que obedecem critérios e parâmetros, né, para as que têm esse aspecto. A gente também tem linhas mais convencionais, mas a gente espera também ajudar nessa transição, acelerar essa transição, porque não só um compromisso brasileiro de todos os países, mas a gente entende que tem todos os aspectos que, inclusive, são rentáveis para as operações, né? Já há uma série de estudos que indicam que empresas que têm um alinhamento com as práticas ESGs, que adotam práticas mais inovadoras de diversidade, normalmente são empresas também de mais alta performance, em que a informação flui, né, um clima, um ambiente de trabalho, cultura de trabalho mais fluida, permite a elas inovar mais rapidamente, né? Já há estudos de áreas de crédito de alguns bancos comerciais, por exemplo, que já foram publicados, mostrando que essas empresas que são ao mesmo tempo aderem ao tema da diversidade, aderem ao tema da responsabilidade socioambiental, tem boa governança, tem transparência, também oferecem um nível de risco de crédito menor, né? Então, tem uma correlação entre esse tipo de comportamento. Então, essas práticas estão muito em voga e sendo debatidas pelos agentes financeiros, fundos, assets, bancos comerciais, os próprios bancos comerciais brasileiros. Ontem eu estive em Brasília com dois vice-presidentes do Banco do Brasil. Então, eu acho que a gente está indo nessa direção. A gente precisa ir num ritmo com responsabilidade, não precisa todo mundo ser o aluno nota 10, mas dar passos, né, de acordo com as possibilidades, e ir aprendendo e trabalhando a cultura da empresa. Acho que são agendas de futuro, né, agendas aí relevantes, e que também muitas vezes podem ser muito interessantes do ponto de vista comercial, com reconhecimentos, se bem trabalhadas. Então, acho que é um tema que veio para ficar, talvez o grande tema da nossa geração, né? Haja visto aí, como você bem colocou, a referência que é o Larry Fink, à frente da BlackRock, a maior asset mundial, né, com exposições e subsidiárias no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Muito obrigado. Eu tenho também várias perguntas aqui, como a gente está, né, começando o segundo semestre, o BDMG foi um banco importantíssimo nessa questão do Covid-19, de oferecer às empresas recursos, de ajudar as empresas a passar por esse período. E o que chega aqui para mim pelo WhatsApp e também aqui, como que o senhor enxerga o segundo semestre e quais são, na sua visão, os principais desafios que nós temos pela frente? Olha, Júlio, nós estamos começando a ver, né, os números do PIB, todos conhecem, uma
uma reação da economia, né, uma retomada. Eu acho que isso é importante. Ela é mais vigorosa para alguns segmentos que conseguiram se adaptar melhor a esse momento de restrição, né, social, de isolamento, muito difícil que a gente ainda passa, né, com esse momento atual. As vacinas estão chegando, isso é importante, né, em todo o Brasil, e eu espero que produza um resultado aí contundente. Então, a expectativa nossa é de um segundo semestre mais vigoroso, com a atividade econômica num patamar de retomada ainda maior, né? Obviamente que a gente vai ter que ir seguindo cada momento, né? Porque temos também desafios como a variante Delta, né? Que surgiu e que já chegou a países que a gente imaginava completamente protegidos, como é o caso de Israel. Chegou até a provocar lá a queda do diretor do Ministério da Saúde, por conta dessa falha no planejamento deles, né, no que foi entendido como uma falha no planejamento, mas eu acho que há motivos para algum nível de animação com essa retomada. Agora, precisamos planejar essa retomada de maneira inteligente. Ontem tive reuniões também no Ministério da Economia com várias áreas e secretários. Estamos aí trabalhando para operar o Pronamp, né, que atende as micro e pequenas empresas, que deve ser anunciado agora no mês de julho, né? A gente tinha a expectativa de que sairia ainda nesse mês de junho, né, quando foi sinalizado pelo secretário, mas tiveram que fazer alguns estudos, alguns reparos extras, e agora temos essa previsão aí para a primeira quinzena do mês de julho. Certamente espero que ajude a produzir um efeito importante, inclusive porque são empresas que estão na cadeia também de fornecimento de várias das empresas maiores, algumas que estão aqui nos assistindo, né, executivos que estão aqui nos assistindo hoje. E a ideia nossa, a nossa estratégia do BDMG é poder dar um apoio vigoroso nessa retomada e, se possível, em muitos casos, uma retomada em bases mais sustentáveis, né? Por que eu faço essa referência? Veja, Júlio e colegas, na apresentação que eu fiz agora, vocês vão lembrar que tinha um gráfico e uma referência à meta de 45% de desembolso, né? Na verdade, no ano passado, 30% de desembolso era a nossa meta relacionada aos ODS. Ao fechar o ano, nós verificamos que nós desembolsamos 57% com os ODS. Não a gente tinha uma meta, a gente tinha as linhas, os produtos financeiros, mas, obviamente, que isso demanda muito das demandas, o tipo de projeto que vai chegar. Portanto, a conclusão que eu chego a posteriori é que nós tivemos um ano de atuação anticíclica relevante, né, para combate e mitigação dos efeitos da crise, e, ao mesmo tempo, um aprofundamento significativo da nossa carteira de sustentabilidade. Portanto, um interesse muito grande pelas empresas de apresentar projetos com essas características, né? Então, eu quero reforçar o que eu disse, de que a economia de Minas Gerais, os nossos clientes também fora do estado, já estão antenados, já estão apresentando projetos que têm essa característica, né? Portanto, o que a gente pode ver aí pela frente é uma retomada verde, uma retomada sustentável, porque esses projetos já vêm com essa característica, já tem essa preocupação em todos os níveis, e eu acho que isso é bastante surpreendente de maneira positiva, porque a nossa meta era menor, né? E agora a gente vê que existe aí uma disseminação dessa atenção com esses temas. Então, tanto melhor a gente ter uma retomada vigorosa e já a gente fazendo uma modernização, uma transição da nossa base produtiva, da nossa atuação, né, das empresas de diversos segmentos, no agro, a agricultura de baixo carbono está crescendo, né, obviamente os projetos todos de energia renovável, de eficiência energética, mas também
de tratamento de resíduos e outras questões sociais, de diversidade, etc., a gente está bastante contente em ver esse dinamismo e a gente espera e vamos trabalhar para dar o apoio para que ele seja tanto mais rigoroso e a gente possa retomar nossas vidas de uma maneira mais sustentável e uma normalização, né? Já estamos aí num período já bem prolongado de enormes desafios, né? O empreendedor brasileiro, ele é realmente um herói. Júlio, você me permite uma pequena intervenção, uma pergunta para o Sérgio? Bom, Sérgio, a gente sabe que ambos os estados têm devoção e vocação para a produção de commodities também, né? Inclusive, essas complementaridades que eu comentei também se encaixam nesse contexto, através dos portos capixabas, são exportados a diversos itens de produção de Minas Gerais, né? Notadamente, a questão da commodity, eu queria que você elaborasse um pouquinho em cima da questão do superciclo, que muito está se dizendo. A gente, recentemente, aqui no Estado, tivemos um evento com o ministro Paulo Guedes, com o secretário especial da Fazenda, o Bruno Funchal, e se comentou de novo no superciclo. Talvez não no superciclo de 10 anos, como foi o anterior, a 2008 ainda, mas algo em torno de 2, 3, talvez 4 anos. O senhor acredita que a gente está começando a fazer início dessa nova fase, desse superciclo? Ou você acredita que efetivamente é algo que seja um pouco mais vertiginoso, é um pico, e daqui a pouco nós vamos encontrar um novo vale aí pela frente? Gostaria que o senhor elaborasse um pouquinho em cima disso, por gentileza. Paulo, ótima pergunta e super interessante a gente poder abordar esse tema, tá? Qual é o momento que eu entendo que a gente esteja vivendo e um pouco diferente do superciclo anterior, né? O superciclo anterior, ele pegou aquele crescimento vertiginoso, aquela espécie de sprint chinês, né? Muito caracterizado ali pela década dos anos 2000, dos anos 2010, né? Com um crescimento muito alto de uma economia em expansão e acima de 10% ao ano. E depois a gente também com vários países emergentes, né? Vamos lembrar que o termo, a sigla BRICS, né? Eu trabalhei no Banco dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, e posteriormente foi integrada à África do Sul. Ela foi cunhada pelo Jim O'Neill, que era o economista do Goldman Sachs, em 2001. Portanto, ela refletia não uma realidade geopolítica, mas uma realidade econômica, né, do que ele identificou como os grandes países emergentes. Possivelmente, se ele tivesse demorado um pouco mais e cunhado o termo um pouco mais para frente, talvez seria outra sigla, talvez não BRICS, talvez iam ter outros países, como a Turquia ou outros países da África, enfim. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é importante a gente ter em consideração a trajetória de médio e longo prazo de alguns países, e aí eu faço um convite à reflexão da própria estratégia de crescimento, produtividade e a lição de casa que nós precisamos fazer no Brasil e nos nossos respectivos estados. Não tem como a gente desviar desse desafio. A realidade dura é que a América Latina ela cresce menos do que outras regiões do mundo, né? Para quem está na cadeia do café, por exemplo, né? E o Minas Gerais e Espírito Santo compartilham, basta olhar a potência que é o Vietnã, que não era um país relevante há 2 ou 3 décadas atrás e hoje é um grande player no segmento do café, né? Então, países emergentes de tamanho relevante que vêm atuando e entrando em cadeias em que eles não eram players tradicionais. Ao mesmo tempo, Paulo, eu acho que tem aí razões para a gente até se preparar para um novo ciclo de commodities que pode ser mais curto, porque a China mantém um crescimento ainda vigoroso de uma economia que é maior, né? Ela pode crescer em taxas menores, mas ainda muito relevantes, e numa economia de um tamanho maior, ela tem
demonstrado essa capacidade, essa resiliência. Foi, eu acho, um dos poucos países do mundo que conseguiu recuperar tão rápido da pandemia do ponto de vista econômico e ter um crescimento positivo ainda em 2020, né? E, ao mesmo tempo, nós temos os Estados Unidos com uma mudança bastante expressiva do ponto de vista da sua política e um programa muito robusto na área de infraestrutura que acaba de ser aprovado com o apoio dos dois partidos, né? Então, tem um presidente que consegue dialogar com os dois partidos, conseguiu e tem trabalhado para reduzir o tema da polarização, né, que lá também existiu, como todos nós assistimos, até com surpresa, né, aquele ataque ao Capitólio, enfim, outros episódios, mas é um presidente que está conseguindo criar muito diálogo, tem uma experiência bastante grande. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos estar atentos às oportunidades para as empresas brasileiras e, obviamente, os aspectos de macroeconomia, de uma economia tão grande como a americana e que domina a principal moeda internacional, que é o dólar, né? Temos que dar atenção aí às decisões do Fed, está começando o aumento de taxa de juros, mas um programa, obviamente, muito importante de relançamento da economia por meio da infraestrutura. Eu entendo, Paulo, só para complementar, que o governo americano vai olhar para o resto dos países das Américas, tá? Nós estamos, inclusive, na semana que vem, recebendo o embaixador americano que vem a Minas Gerais. Eu entendo que haverá um planejamento importante, porque a gente vive uma época também de polarização leste-oeste, né, da Ásia com o Ocidente. É um momento um pouco parecido, guarda algumas semelhanças com os anos 50, 60, durante o período da Guerra Fria. E o que eu queria concluir, eu acho que é importante, é que naquele momento nós tivemos um grande presidente da República aqui no Brasil, Juscelino Kubitschek, que foi governador de Minas Gerais, né, mineiro de Diamantina, que foi o idealizador de uma instituição crucial para a Operação Pan-Americana de integração e crescimento, né, e que foi, de alguma maneira, um subproduto da Guerra Fria, na medida em que esses países buscaram os Estados Unidos para investimentos, para não ter a influência soviética. E naquele momento foi criado o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E esse projeto foi uma ideia, uma concepção do presidente brasileiro que levou ao presidente americano em 1958, e em 59 o BID foi criado, né? Então, uma ferramenta concreta de política de financiamento à infraestrutura e às empresas que está aí até hoje, né? E, nesse sentido, o momento de fazer a leitura do cenário internacional com um possível novo superciclo de commodities, como é que a gente pode aproveitar esse superciclo da maneira mais relevante possível, inclusive com um spillover para a produção, para o parque industrial, que ele não se restrinja aos ganhos apenas do setor de commodities, mas que possa ter um spillover para os aspectos, né, para o segmento industrial da economia. Como é que um país grande como o nosso, os nossos estados, que são estados também com grande vigor, né, no empreendedorismo, e todos nós que somos atores individuais, como é que nós podemos nos preparar para esse superciclo, já aprendendo algumas lições do passado, do outro superciclo que talvez nós não tenhamos aproveitado tão bem, né? Então, eu coloco dessa maneira, né, como um desafio para todos nós, né, de análise, de posicionamento, de desenho de políticas, né, de liberdade econômica, que é muito importante, né, para que todos nós possamos produzir de maneira mais dinâmica e dentro das boas práticas. Mas é um enorme desafio que se impõe aí no horizonte imediato, né? Então, eu vejo esse cenário aí se descortinando. Paulo? Muito obrigado, doutor Guzmão. Uma última pergunta. Eu fiquei muito feliz com o slide que o senhor apresentou da linha
InovaCred 4.0, que é a questão da indústria 4.0, e realmente é muito em linha de sair da pandemia preparados para uma nova visão de mundo, visão de Brasil, e ali o banco ele realmente está preparado para fornecer às empresas esse conhecimento e essa estrutura financeira, né? Porque essa questão de produtividade, as empresas, principalmente a indústria, está preparada nesse período, é muito importante. E eu queria, uma última pergunta, indo também nessa questão da questão macroeconômica, que é a questão das reformas estruturantes, né, que são tão necessárias ao Brasil, e gostaria de entender do senhor se o senhor entende que o Brasil agora está mais maduro em efetivamente ver a importância, principalmente da reforma administrativa e tributária, se realmente nós estamos mais maduros em entender a importância dessas reformas e se efetivamente, pela sua visão, né, pelo conhecimento que o senhor tem, se realmente nós conseguimos avançar com essas matérias. Porque é uma pergunta também que, muitas perguntas também nesse sentido. Olha, Júlio, eu não tenho uma bola de cristal, né? É um momento muito desafiador, né? Como eu coloquei, eu passei 2 dias em Brasília, acabei de voltar e temos contatos muito frequentes, né, com os parlamentares da bancada mineira, os secretários diversos do Ministério da Economia, tem técnicos de grande valor que estão fazendo trabalho, pessoas também que estão lá doando seu tempo para construir um Brasil melhor, mas nós vivemos também um momento de desafios do ponto de vista da conjuntura política para aprovação de reformas mais ambiciosas, né? Eu acredito que nós teremos aprovação de algumas reformas talvez mais limitadas, mas que vão gerar, se no seu conjunto forem aprovadas, vão gerar já alguns benefícios. Eu acho que é muito importante manter o debate sobre algumas reformas mais ambiciosas, porque esse tipo de reforma normalmente é aprovado em primeiro ou segundo ano de governo, então a gente não está distante de um novo mandato, seja quem for eleito, se for reeleição, ou um novo governo que for entrar. Eu acho que é importante estarmos atentos para entender o que se quer, né, do ponto de vista da classe empresarial, do qual desenho ideal dessas reformas, de estarmos em contato com os nossos representantes, né, provocando esse debate para que possamos ter, talvez, reformas, vamos chamar reformas um pouco menos ambiciosas já nesse período, já produzindo uma dinâmica positiva, porque elas são necessárias, tá? E eu acho que a tua pergunta no sentido de identificar o tema das reformas como um tema central, eu concordo plenamente, né? Ao mesmo tempo, nós procurarmos também atuar de maneira bastante pragmática, né? Nessa construção, respeitando muito cada um das vozes que nós temos aqui no Brasil. Você veja, tem uma relação ótima entre o governador Casagrande e o governador Romeu Zema, e eles têm partidos diferentes, mas tem um diálogo, uma boa colaboração entre eles, estiveram juntos várias vezes, as instituições colaboram, públicas do Estado do outro. Eu acho que é importante ter uma relação também entre o público e o privado que seja de sinergia. O público sozinho não resolve todos os problemas, o privado também precisa do apoio. E nós temos um tema fundamental, e eu sei que isso pode parecer assim uma espécie de lugar comum, mas é incontornável, que é o tema da educação. Nós só teremos aumento de produtividade quando nós tivermos uma educação de melhor qualidade e em escala sendo oferecida para a nossa população. Isso é incontornável, basta olhar os tigres asiáticos, essa história do Vietnã tem uma relação direta com a melhoria da educação lá naquele estado, naquele país. No caso da China, é a mesma coisa, saíram de uma base muito baixa e conseguiram construir um sistema educacional robusto. Então, eu acho que esse é um tema importante, e uma educação também orientada para as ciências exatas, para o empreendedorismo, né?
para a engenharia, a economia, a administração, ciências de dados, enfim, uma educação também que puxe aí os temas também que são necessários para a melhoria da produtividade, do conhecimento. Eu acho que esse é um tema aí que é um pouco difícil da gente contornar e que é importante nas iniciativas, e são várias, né, que empresas estão envolvidas nesse apoio, que a gente mantenha a atenção, porque não há como fazer milagre e ter um país desenvolvido sem atacar esse tema tão fundamental. Concordo plenamente, é uma questão fundamental, e principalmente a educação, que nós aqui sentimos tanto, e realmente a gente precisa pensar isso muito mais estrategicamente do que a gente pensa hoje em dia. É um ponto que muda países e transforma vidas, né? A verdade é essa. Então, Paulo, você gostaria de fazer mais alguma pergunta para o Dr. Gusmão? Ok, então, Dr. Gusmão, cumprindo religiosamente o nosso horário, né, que é uma marca do IBEF, gostaria de abrir aqui para suas considerações finais, já agradecendo muito a sua vinda aqui, mais uma vez, o seu compromisso com o IBEF, né, todas as vezes que o IBEF precisou de você, você nos atendeu, e isso é muito importante para nós. Por favor, suas considerações finais. Obrigado, Júlio. Obrigado, Paulo, pelo convite. Agradecendo a atenção de todos que estão aqui. Reconheço pelos nomes vários clientes nossos, vários parceiros, e é uma satisfação estar com vocês. Eu gostaria de colocar o seguinte: nós trabalhamos todos os dias, né? Temos até alguns funcionários, membros da nossa diretoria que estão aqui conosco, para desenvolver produtos financeiros que atendam às necessidades do momento, de médio e de longo prazo. Todos os dias, nós trabalhamos com a nossa área de produtos, nossa área comercial, fazemos um segmento, temos um monitoramento da implementação da estratégia, do nosso planejamento, né? Então, trabalhamos com as boas práticas que todos nós aqui, vocês conhecem, mas com um foco muito grande nesse papel que é ser banco de desenvolvimento, né? Então, um banco que está olhando o longo prazo, que está olhando as agendas e tem que buscar a transformar, né, as bases produtivas, trazendo o que há de melhor por aí fora, estamos atentos, né, ao mesmo tempo ainda preocupados com a situação de pandemia, ainda emergencial, então vamos continuar operando programas emergenciais, mas num momento como esse, né, e o Paulo colocou bem, quer dizer, um novo ciclo aí que começa a soprar, a gente precisa se posicionar bem, e tem um aspecto aí quase psicológico da economia, e vocês sabem bem, que tem a ver com a confiança para investir, para empregar, né? E que acaba gerando um efeito aí multiplicador dos ciclos de crescimento. Eu espero que a gente possa entrar nesse ciclo virtuoso. Nós sofremos todos nós muito, não só na pandemia, já há alguns anos, né? Muitos anos de crise, né? Nós tivemos ali até 2013, surfando aí o super ciclo de commodities, desde lá com vários desafios e desafios também estruturais, por isso que eu toquei no tema da educação, e você tocou e fez uma ótima provocação, Júlio, do tema das reformas também, né? Que são tão necessárias. Então, nós precisamos ter organizações como os IBEFs, onde há trocas de ideias, há propostas, para que a gente possa avançar nessas agendas e realmente celebrar o sonho de um país mais desenvolvido, que a gente possa estar numa trajetória de um país emergente, com todas as riquezas e a potencialidade que nós temos aqui no nosso país, e um povo criativo, né? Mas que a gente possa olhar também a experiência de outros emergentes, não só os que já estão desenvolvidos, mas tem alguns que estão ali na nossa categoria e que estão fazendo coisas talvez num passo mais acelerado, enfim, e que talvez a gente possa observar e aprender como lição, e que possamos implementar aqui também com pragmatismo, com respeito, com foco, né? Precisamos ter foco, né? Numa trajetória aí de retomada de crescimento. Então, esse é o recado que eu trago para vocês, e estamos à disposição de todos para poder apoiar, retornar aqui,
né? Porque somos todos, como bem coloca aí o prêmio icônico do IBF, somos todos equilibristas, né? Então, é isso. Muito, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Guzmão. Prazer sempre. O IBF está à sua disposição sempre que precisar. Doutor Paulo, por favor, suas considerações finais. Bom, muito obrigado, Júlio, novamente, pelo convite. Agradecer imensamente ao doutor Sérgio Guzmão pela brilhante palestra, extremamente esclarecedora. Acredito muito nas potencialidades dos nossos dois estados. A gente já vem de longa data, historicamente, essas complementaridades, já comentei aqui. Mas eu queria fazer um depoimento. Acho que a gente falou muito aqui em reforma estruturante, mas o Espírito Santo, ele dentro da região sudeste, ele é o primo pobre, né? Ele sempre foi o primo pobre e agora está se despontando de uma maneira um pouco diferente. E esse depoimento que eu queria complementar aqui com vocês, porque se a gente olhar um pouquinho o passado e não tão muito longínquo, há 20 anos atrás o Espírito Santo estava envolvido numa crise institucional muito grande. É uma crise de integridade, eu diria, fortíssima, em todos os poderes. E houve um levante, efetivamente, da sociedade organizada, sociedade empresarial, uma forma de integração das forças empresariais, de um novo modelo de política pública aqui no Estado. As federações começaram a se integrar, a Federação da Indústria, do Comércio, do Transporte, a da Agricultura. Foi criado um movimento chamado Espírito Santo em Ação, que é um movimento muito fortalecedor aqui no Estado, onde foca principalmente o aspecto da agenda estratégica do Estado. E essa agenda estratégica está aí, doutor Sérgio, muito bem colocado pelo senhor, a questão da educação. Né? Criamos, de lá para cá, todo um movimento para que a gente fortalecesse a educação, fortalecesse o ambiente de negócio, a pavimentação desse ambiente de negócio baseado em questões éticas, institucionais, republicanas dentro do nosso Estado. E a gente vem colhendo os primeiros frutos disso. Há cerca de, basicamente, há pouco mais de 8 anos, se não me engano, entre 2011 e 2012, desde então, a gente já vem sendo nota A em gestão fiscal entre os entes federados. Nós criamos recentemente, o senhor sabe, doutor Sérgio e Júlio, também o primeiro fundo soberano em um estado da federação. Nós estamos falando em torno de 400 a 500 milhões de reais por ano, oriundos dos recursos do petróleo. Nós somos o segundo maior produtor de petróleo do país. E agora, já de 2 a 4 anos atrás, também nós temos recebido o mérito de estarmos entre o melhor índice do IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do país, mas ainda com um número de 4,8 em 10. 4,8, todos nós sabemos, não passa ninguém, né? Mas somos os maiores do país. E isso vem fruto de um sentido de uma reforma estrutural do Estado e da sociedade civil organizada para tentar buscar e reverter esse quadro que estávamos muito ruins. Então, eu acredito que a gente aqui, de fato, tem uma potencialidade muito grande. O IBF, Espírito Santo, participou de forma muito veemente durante todo esse período para trazer e para dar a sua colaboração, a sua contribuição nesse momento de recuperação do Estado. E hoje a gente inaugura uma nova forma de trabalhar, e eu acredito muito nessa integração. Eu acredito que a gente possa fazer, sim, algo diferenciado para os nossos estados. Tem uma potencialidade, de fato, muito grande, e que eu queria deixar aqui esse pequeno depoimento de como, em pouco tempo, é possível a gente reverter um quadro. É igual à natureza. Se a gente deixar a natureza, ela se resolve sozinha. Só a gente não atrapalhar, não criar obstáculos, ela vai se resolver. Então, a gente está aqui justamente inaugurando, não, Júlio, esse evento juntos, e espero que seja o primeiro de vários, que a gente possa, de fato, trazer as nossas instituições em prol do desenvolvimento de ambos os nossos estados, que têm, como já disse, um
um laço histórico fantástico. E esperamos muito que vocês, mineiros, continuem vindo para as nossas praias capixabas, comendo as nossas muquecas, né? e trazendo mais riqueza para o nosso estado também. Tá bom? Muito obrigado a todos e muito obrigado, Júlio, pelo convite especial. Muito obrigado, Paulo. É um prazer sempre fazer esses eventos no IBEF, porque o que nós falamos aqui hoje à noite são de fazer tudo com excelência, né? Como o BDMG hoje, ele é um banco de excelência reconhecido mundialmente e no Brasil. Então, muito feliz de saber, tocamos no assunto aqui de reformas, indústria 4.0, sustentabilidade, né? O próprio Estado do Espírito Santo fazendo o dever de casa também, igual o Estado de Minas, e sendo uma referência para o Brasil. Então, é muito importante, né, quem está nos escutando aqui, que fazer tudo com excelência traz grandes retornos e é o certo a fazer, né? Eu fiquei muito feliz com o evento de hoje, tenho certeza, esses eventos eles terminam aqui, mas eles rodam as redes sociais, né? Muitas pessoas também vão ver esse evento. Então, a minha mensagem que eu deixo aqui para todos vocês é de otimismo, de façam tudo que se pretendem fazer, façam bem feito, coloquem um BDMG na agenda. Eu lido com o BDMG e tenho muitas oportunidades e muito conhecimento dentro do banco, além de linhas de financiamento que podem ajudar vocês. E, Paulo, realmente é um prazer estar junto com você, do IBEF Espírito Santo, e para que todos possam saber, todos os presidentes dos IBEFs se conversam, existe um fórum, e realmente nós estamos muito integrados de trazer informações relevantes para a comunidade financeira do Brasil, né? Esse é uma das nossas missões institucionais e, da minha parte, também uma missão pessoal de efetivamente gerar valor para a sociedade. Então, doutor Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Um prazer escutar as suas ponderações. Realmente, você é uma pessoa que tem uma visão diferenciada de mundo e é muito importante essas colocações. Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E, por favor, não é verdade que o Espírito Santo é o primo pobre, muito pelo contrário, nós estamos, está todo mundo no mesmo patamar. E a muqueca tem que ir, o Espírito Santo, é impossível copiar ela aqui em Minas, realmente tem que ir aí comer a muqueca, tá certo? Tá bom, E, pessoal, obrigado. Pessoal que está nos assistindo aqui, vamos ter os nossos próximos eventos, por favor, nas nossas mídias sociais, a gente está sempre divulgando notícias, eventos e outros pontos que vocês podem usar no dia a dia. Encerro o evento aqui, de novo, muito satisfeito com o evento de hoje, foi um dos mais importantes do ano e o marco para o segundo semestre. Muito obrigado a todos. Um abraço. Boa noite a todos. Até logo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Júlio. Até logo. Boa noite.